a gente tem um tempo, né, Dani? Pô, também treina comigo, eles estão um tempinho a parte da corrida, me ajuda no recovery lá no espaço fixo também, já estão um tempinho se viraram, né? Junto com a Liz, eles são das fisioterapeutas. E vou estar apresentando a Dani para vocês, falar um pouquinho do que ela vai falar também, e a gente vai dando seguimento nesse processo aí, beleza, Dani? O senhor já uma sua apresentação, você viu aí, gente, isso é muito difícil. Vamos lá. Fisioterapeuta, graduada pela UFJF, pós-graduada em fisioterapia esportiva pela FMG, fisioterapeuta da Espaço Fit, onde trabalha com atletas profissionais e amadores. Então, galera, a Dani faz essa parte do recoach, eu acho que grande parte do time que já foi lá conheceu um pouquinho ela e pós no treino pesado. E nessa Francisco, ela diretamente com pesada. E a gente vai falar um pouquinho sobre essa parte do recovery, né, Dani? Então, assim, alguns tópicos em cima disso e a importância do que é o recovery para a gente, né, atleta amador. Vamos lá. Se apresenta à vontade. Bom dia, gente, tudo bem? É o que o Bruno falou mesmo, eu trabalho mais direcionado para prevenção e a reabilitação. Eu não gosto muito da reabilitação, eu prefiro trabalhar com a prevenção. Eu acho que a prevenção é melhor porque não deixa vocês pararem de fazer o esporte que todo mundo gosta, essas coisas. Boa! Então, galera, a gente fracionou um pouquinho o que a gente vai conversar. Então vamos lá, vamos bater um papo aí. Dani, então assim, a respeito do que a gente conversou antes, quais testes de fisioterápicos aí uma pessoa deveria fazer antes de começar a correr? O que você indica pra gente? Então, eu acho que para a gente começar na corrida, a gente precisa fazer uma avaliação. E essa avaliação engloba teste de força, teste de flexibilidade, teste de mobilidade. Não é uma coisa assim, eu preciso fazer só isso. Não, eu preciso fazer várias coisas que vão me levar a ter uma corrida boa, eu não ter lesão, essas coisas. Teste de força, lá no Espaço Fit a gente tem costume de fazer com dinamômetro, não sei se vocês conhecem, a gente deve conhecer, né? A gente faz com dinamômetro, porque a gente avalia a força. Força de quê? A gente avalia a força direcionada para a corrida. Força de quadríceps, força de posterior de coxa, força de panturrilha, que são essas forças que vão fazer a diferença na corrida. Vai fazer assim, eu vou ficar melhor ou pior. Não, eu vou ter lesão, eu tenho risco de ter lesão. Se eu tiver com uma força maior de quadríceps, o meu posterior pode ser que estoure, pode ser que aconteça alguma coisa. Então a gente faz assim, mais direcionado para isso. A gente faz também teste de mobilidade. Estou com uma canelite. O que apareceu a canelite? Às vezes a mobilidade do quadril está reduzida, que está fazendo subir o pé, que está dando a canelite ali, que é o normal de todo corredor. Eu acredito que quem não teve ainda vai ter essa canelite aí. Mas são direcionadas para essas coisas. Flexibilidade é a mesma coisa, para a gente não ter lesão. Minha flexibilidade é boa, ruim. Depende, cada um é de um jeito, sabe? A gente tem na literatura algumas coisas que direcionam para falar resultados, essas coisas, mas cada um é de um jeito. Em algumas partes a gente vê que alongamento, flexibilidade, né? A gente faz algumas, né? E as outras a gente acaba. A gente tem algumas lesões que são mais comuns na corrida, que são fratura por estresse, tíbia, fíbula, os ossinhos do pé, alguma coisa, a gente tem que fazer panturrilha de vez em quando, né, Bruno? Tendo já Aquiles ali, né? Fica doendo, fica subindo muito, né? Porra, né? Sério, pesado. Sei como é que é. Dani, e quanto o fortalecimento é importante para o corredor? Porque muitas vezes a galera acha que é só correr, né? Buscando o gancho que a Karina falou um pouquinho aqui na parte dela, quando a gente começa na corrida, a gente, vou sair correndo e pronto, virei corredor. Não, a gente sabe que é uma parte global ali, né? Então tudo alinhado, fortalecimento, a parte de fisioterapia, alimentação, a parte mental, enfim, cada coisa um pouquinho, né? E às vezes a gente acaba negligenciando essa parte de fortalecimento, acho que é só correr. Então o que você tem que falar um pouquinho sobre isso aí? Então, o fortalecimento, né, assim, a galera, vocês sabem falar melhor que eu sobre o fortalecimento. Mas assim, a gente precisa fazer os testes, a partir do momento que a gente fez os testes, a gente vai fortalecer direcionado para aquilo que eu preciso. E assim, com o povo da Dínamo, né, com os meninos, a gente consegue trabalhar bastante junto, né, Bruno? Assim, ele me manda, fulano tá com uma dor assim, o que você resolve para mim? Aí eu faço os testes, vejo as coisas, mando para ele e falo, tenho esses resultados, e a gente consegue trabalhar todo mundo junto.
lá na fisioterapia ou no Pilates, o que eu trabalho com fortalecimento? Eu trabalho muito direcionado para, assim, eu vi que tem uma deficiência em alguma coisa, aí eu trabalho ali direcionado para aquilo. E para a corrida também, ele faz o esporte da corrida. Então eu vou trabalhar tentando fechar todos os lados para não ter a lesão da corrida, que são as lesões normais que tem na corrida. Então assim, a gente vai direcionando bastante para isso. Aí a gente resta com você, né? Assim, tem um gancho da próxima pergunta aqui, né? Como que deveria ser feito esse fortalecimento? Você já falou um pouco agora, que você faz o Pilates. O que você indica mais para essa galera que está aqui? A musculação, o Pilates em si, o treinamento indoor em casa mesmo, tem alguma diferença? O que você acha em relação a isso? Se todos têm o mesmo benefício ali, é só fortalecer? O que você... Eu acho que tem que fortalecer, que não é só pegar o tênis e correr. Então assim, e fazer as coisas acompanhado por alguém. Fala assim, eu resolvi correr, aí sai de casa correndo, corre 10, 15, não faz fortalecimento, não faz nada, não é assim? Então vamos, a gente precisa fortalecer. Vou procurar uma academia, ou às vezes em casa. Você fala assim, eu vou fazer aqui em casa mesmo, que eu tenho as coisas que dá para fazer. Beleza, então vamos ver o que eu preciso fazer. Aí às vezes chamar um profissional de educação física para estar ajudando, direcionar o treino de fortalecimento, essas coisas. Lá no Pilates, a gente faz muita mobilidade, flexibilidade, essas coisas todas que estão acompanhando, né? Precisa ser feito. Então sim, eu acho que é isso. Boa. Próxima pergunta, assim, a gente começa a entrar muito na parte que é o nosso terror, né? Que é a lesão. Quais são os fatores de risco, assim, da surgimento de lesão, Dani? Porque a gente vê que a galera começa muitas vezes, começa exagerando muito em questão de, vou fazer uma maratona, você já começa a gerar muita questão de volume e tal, ou até mesmo 5 km, enfim. Dá seu ponto de vista em relação a isso pra gente. Não, a lesão ela é multifatorial, não é uma coisa assim, é só porque eu sou fraca que eu vou ter lesão. Não. A Karen já falou, o sono, a alimentação, essas coisas todas estão junto para levar a uma lesão. A gente tem fadiga, excessos de cafeína, excessos de treino, igual você, vamos correr, vamos sair fazendo um monte de coisa. Não é isso. Então assim, eu preciso... Cafeína também é um fator. O quê? Fator, cafeína. Cafeína, excesso de cafeína também é um fator que chama atenção. Se tiver com nutricionista, essas coisas, não tem grande chance de ter isso. A gente sabe que envolve várias coisas. Uma pessoa que está correndo para 5 km, vamos lá que ela está treinando com o Bruno para fazer 5 km. Aí do nada ela vai e fala assim, hoje eu resolvi fazer 15. Vai acontecer o quê? Vai ser lesão. Porque o corpo dela não está preparado para aquilo que ela está fazendo. Então assim, não estando preparado, não vai ter como fazer. Treino de 5 km, você trabalha muito o quê? Você trabalha mais explosão, potência, ali. Aí vai correr um treino de endurance, fazer 15 km, a musculatura não vai aguentar. É um grande terror nosso, né? A gente tem treinadores assim, Dani, Denise acabou de chegar ali também, deve sofrer bem com isso também. A gente acaba prescrevendo a planilha para vocês. Ontem eu bati um papo bacana com o Fábio em relação a isso, com você também na fisioterapia, em relação à questão de volume, intensidade, um versus o outro. Então assim, às vezes a gente pensa numa situação, um treino mais leve, um treino mais pesado, às vezes acaba que o aluno passa aquele pouquinho de repente é o fator, pode estar fazendo ele sentir esse desconforto muscular, esse início de lesão, né? Porque acaba a gente sobre isso agora. Uma coisa, capacidade e demanda. Eu tenho uma capacidade, eu tenho uma demanda alta, não dá, elas precisam entrar numa balança ali, elas precisam ficar em equilíbrio. Eu tenho aqui e aqui. Aí funciona. Agora, se eu estou com uma demanda lá embaixo, uma capacidade aqui, não vai fluir o negócio, sabe? Não vai dar certo. Eu acho que é basicamente isso, que a gente precisa prestar atenção nisso, na capacidade da demanda. O que eu estou fazendo e o que eu preciso fazer. Literalmente nosso terror, né? Um corredor machucado e ele não consegue ficar parado para recuperar. Esse é um problema sério. A gente fica parado, a gente quer correr, sente, continua. E a ideia é não machucar. Por dizer, aí entra a sobrecarga. Eu preciso fazer um controle de carga, porque uma pessoa que vai correr, ela precisa fazer fortalecimento, ela precisa fazer fisioterapia, ela precisa correr. Então esse controle de carga é feito com profissional de educação física, com
fisioterapeuta com a pessoa que está correndo. Você fala assim, eu preciso que você faça isso. Ah, mas aí eu gosto de fazer futebol, eu gosto de fazer karatê, eu faço muita coisa. Então, assim, não encaixa, não dá. Então, eu preciso ter o meu corpo preparado para fazer tudo, para não gerar sobrecarga. Até pegando esse gancho aí, como que a gente vai diminuir o índice de incidência de lesões, né, Dani? A gente precisa fazer o fortalecimento, fazer os testes direcionados, e tem uma coisa que a gente não anda muito, que é quando tem trauma, né? Você caiu, quebrou, aí vai ter que parar, vai ter que fazer essas coisas. Ah, aconteceu um acidente e quebrou, vai parar, vai. Aí a gente, eu vou perder cardio. O problema do povo que acontece uma coisa, eu vou perder meu cardio, como é que eu vou fazer? Aí, sabe? Então a gente precisa. Vamos fazer uma bike, que uma bike é tranquila, você não está com nada que vai afetar lá, vamos fazer um elíptico, não é? Então assim, eu preciso levar essas coisas para a corrida, porque é uma coisa que eu gosto, que todo mundo gosta, e você tem que ficar longe. Então assim, eu acho que o problema é esse, de ficar longe da corrida. A gente precisa ir se adaptando, o corpo vai se adaptando, entendeu? Até você, assim, com o índice de incidência de lesão, né? A gente está falando bastante de acontecimento, mas já pegando esse gancho que você falou, como essa lesão mal curada ela pode prejudicar o desempenho e a longevidade da corrida, já que você pegou essa Uma lesão mal curada, o problema é que você quer voltar, um dia, 2 dias você ficou parado, aí você fala assim, não, agora já estou boa, já posso ir embora. Aí começa a correr tudo de novo, aí não tem tanta dor ali, aí vai aumentando a dor, ou então aparece uma coisa em outro lugar. É muito normal você ter uma lesão numa perna e falar assim, melhorou da minha perna, agora apareceu aqui. Por quê? Porque teve uma sobrecarga, você estava fazendo compensatório inconscientemente, você faz muitas coisas inconscientemente, compensatório jogando o peso para o outro lado, fazendo essas coisas assim. Então isso leva essas coisas repetitivas. Eu preciso fazer fortalecimento? Preciso. Eu preciso tirar do esporte um pouquinho? Preciso. A solução não é tirar do esporte, nunca. A gente tenta fazer assim, eu estou com uma lesão, eu vou tirar ele 2 meses do esporte. Não, vamos tirar 1 semana, 2 semanas, a gente vai ver quanto que vai conseguir voltando. A gente tem que fazer o controle de carga para voltar progressivamente, né? A gente vai voltando devagar ali, nunca fala assim, amanhã eu já posso correr 15, não. Vamos correr 10, vamos correr 12, vamos todo devagar para a gente chegar nos 15 do controle de carga. Assim, eu correndo, eu nunca tive uma lesão muito séria, mas jogando bola sim. E caiu muito porque ele falou. Deu problema na virilha e tal, tava doendo. Não, vou continuar jogando. Anti-inflamatório em cima, corrida. Aí, futebol. Anti-inflamatório, futebol. Até que eu dei uma pubalgia e aquilo me custou bastante tempo a recuperar. Não era nem formada ainda, era mulher e tal, mas foi assim, uma lesão chata de curar em relação a muitos exercícios. Na época que começou, eu tinha um tempo já que eu tinha tido essa lesão, mas ela voltou com um pouquinho dessa parte do quadril. Depois, tratando direitinho, fortalecendo, fiz terapia, nunca mais senti a parte de... Nunca mais? Clubes não, clubes a gente deixou de lado. Mas lesão assim em si, eu não me lembro de uma nada muito afastado não, né? A gente precisa, para diminuir o índice de lesão, a gente precisa achar os pontos que estão levando aquilo ali. Então, aqueles pontos ali que estão aí. E seguir sempre o que o treinador falou. A gente diminui as lesões, a gente diminui o índice, né, São Francisco? Você está seguindo o que o Daniel vai falar? Puxa a orelha, né, São Francisco? Está seguindo? Então tá bom. Então ajuda a diminuir o índice de lesão, ajuda a diminuir. E as lesões mal curadas, o problema de lesão mal curada é frustração. Você começa a correr, aí tem a lesão, aí dói de novo. Você fala, eu tava melhorando, voltou. Aí beleza, aí você fica um tempo parado, mas aí você fica só parado. Você não faz um fortalecimento, você não faz nada. Aí você fica só parado e fala assim, não, já tá bom. Aí amanhã começa a correr de novo, volta a lesão, volta a doer. Então assim, vocês ficam frustrados. Aí fala assim, eu nunca que eu consigo melhorar, eu nunca que eu faço isso. Na físio, quando a gente pega uma lesão assim, a gente coloca o paciente a 110% melhor do que estava. E tirar o medo do movimento. Você fala assim, sempre que eu faço assim, dá dor.
não vai fazer. Aí o paciente fica com aquele medo, aquelas coisas. Então a gente está falando, a gente fraciona, né? Você falou que faz também, a gente fraciona o movimento para a pessoa não entender que está fazendo o negócio. E depois a gente começa a colocar ela para desenvolver aquele mesmo movimento. Você vai vendo que vai tendo melhora no movimento e a frustração vai diminuindo, né? Essa frustração, ainda bem que a gente tem nosso psicólogo Barracha aí para falar sobre ela, que ele que vai acabar de é um conflito pesado entre a gente, né? A gente gosta de fazer o esporte ali, né? Então assim, a gente tem que sair de casa, coloca o tênis, começa a correr, incomodou. É ruim, não é bom. A gente acaba ficando para baixo mesmo. Não conseguir fazer o que você gosta é muito ruim, né? Porque assim, você fala, minha distração é corrida, é a hora que eu fico melhor, eu gosto de correr, eu gosto de fazer esporte. Aí você não fazer, é horrível. Então assim, a gente precisa fechar os pontos, né, Rafael? Para não ter essa frustração e continuar. Boa, Dani. A gente, muito da galera que já fizeram essa parte do recovery, da botinha. Então assim, às vezes a galera fica querendo saber o que é isso, né? Que botinha é aquela, que recovery é esse? Então, galera, é uma coisa assim que a Dani vai entrar agora com mais detalhes, agora explicando para vocês. O que é o recovery, cara? O que é essa botinha que a galera vai fazer? Então, o recovery, todo mundo fala só da botinha. Fala assim, não, vai lá fazer o recovery, tem uma botinha ótima. Essa que é a receita que todo mundo passa para os coleguinhas. Só que, na verdade, a gente faz uma liberação antes. Tem a botinha? Tem. Mas antes a gente faz uma liberação miofascial. O recovery na clínica onde eu trabalho, a gente faz a liberação e a botinha. Tem outros lugares que tem contraste, que tem água quente, água fria, 5 minutos, 10 minutos, né? A gente estava até vendo um pelo Rio ontem, tem eletroestimulação. Então assim, cada lugar envolve algumas coisas. Então o nosso envolve a liberação e depois a botinha. A gente faz liberação nas pernas, né? O recovery normalmente lá na clínica a gente faz de perna, de membro inferior, e a gente pega mais corredor, galera da bike, os triatletas, essas coisas. Aí a gente faz a liberação miofascial, depois dessa liberação coloca a botinha. A liberação miofascial, ela diminui. A gente quando está treinando muito, a gente tem microlesões. Então, para diminuir essas microlesões, para não ter uma lesão futura, a gente faz essa liberação que a gente dá uma realinhada nas fibras musculares, realinha tudo para melhorar, né, Bruno? Ajuda, não ajuda? A gente consegue ver melhor as lesões, assim, eu tô com uma dorzinha aqui, Dani, dá para você dar uma soltada? Aí a gente já solta mais direcionado. Ontem teve gente com dor no tendão de Aquiles, né? Teve gente com muita dor no tendão de Aquiles. Então assim, a gente faz mais direcionado para isso. Tem gente que tem dor na panturrilha, né? Então assim, a gente fica liberando aquela musculatura direcionada para o que está fazendo. E como faz esporte, então sempre tem dor. Não tem um dia que você levanta que você não está zerado. Quando está zerado é tudo errado. Você fez um off muito tempo, ou você não fez, sabe? Então assim, a gente tem sempre a dor, sempre a lesão. E a gente ajuda, na hora que faz a botinha, a botinha ela faz uma compressão. Ela comprime de baixo para cima, tem uma hora que ela comprime tudo e ajuda no retorno venoso, ajuda na drenagem, ajuda na diminuição de edemas. Às vezes chega uma entorse de tornozelo lá que está com edema maior, a gente pode colocar essa botinha para estar diminuindo os ácidos láticos, essas coisas que ficam pós, que dá aquela dor muscular. A gente fazendo a botinha, dá uma liberada, dá uma diminuída. Então assim, antes da corrida, antes do treinão no final de semana é bom fazer, todo mundo gosta de fazer, porque pegou pesado a semana inteira. Aí no final de semana, na sexta-feira, na quinta, você faz a liberação para você fazer um treino bom no final de semana, né? Tem gente que gosta de fazer no começo da semana, que faz o treino pesado no final de semana, e no começo da semana a gente faz a liberação, coloca a botinha ali para diminuir o retorno, as coisas que estão meio doloridas, e essa botinha dá muito conforto. Ela é muito boa. Porque o povo indica só a botinha. Ninguém fala que tem uma liberação que é um pouco mais pesada. A mão é leve. Não, minha mão é leve. Deixa bem claro que minha mão é leve. É uma massagem relaxante. Algumas pessoas falam que é uma massagem relaxante, mas não tem massagem relaxante. Então, assim, a gente faz uma liberação bem direcionada ali à galera da corrida. Panturrilha fica pior, quadríceps fica pior. A gente libera isso.
A galera do triatlon, o posterior de coxa fica bem ruim por causa da bike, por causa dessas coisas. A gente libera mais posterior de coxa. A gente fica bem direcionado para o esporte, né? Cada esporte a gente vai fazendo o que precisa. Ô Dani, aconteceu até um fato ontem, no horário que você marcou, né? Você estava até conversando com o mestrão ali do São Francisco, ele inverteu as ordens. Tem uma coisa para trazer para a galera, de repente, no caso, o horário, né? A gente tem que treinar no horário, você tem horário no outro. O fator ordem da botinha antes, depois, é importante? Como é que é? Então, assim, a gente pede para fazer depois. Recovery, na verdade, não só a botinha. O recovery a gente pede para fazer depois do esporte, essas coisas. Por quê? Porque assim, você dá uma relaxada na musculatura, você solta tudo, aí você acaba de soltar, vai lá e começa a fazer força. Aí algumas pessoas relatam que depois que sai dali, não consegue fazer tanta força, não consegue ter o resultado, sabe? Então, assim, aí a gente prefere que faça depois do esporte. Eu já treinei, já fiz tudo ontem. Como é que você se sentiu ontem? Ontem eu não consegui concluir o treino. Fiz a metade que eu propus que eu tinha que fazer. Lá na pista ontem, junto com o Neemias lá, a gente expliquei para ele, vai ser isso, 2 vezes. E só a passagem, porque a perna estava travada. Então, realmente, eu fiz o que deu, rodei leve depois, porque a perna não estava da melhor maneira. Felizmente não deu para fazer da hora que você estava falando. Pois é, ontem a gente tem uns pacientes que preferem acordar, fazer na quinta. Que o treino longo normalmente é no sábado. Então eles fazem o recovery na quinta, aí na sexta-feira dá só um girinho para voltar, as coisas todas, e no sábado consegue pegar mais pesado. Tem uns que falam que faz na sexta, aí vai treinar no longão no sábado, aí precisa de uns 15 a 20 minutos para aquecer, para dar uma soltada na perna, para depois começar. Você falou que você precisa de aquecer, né? Mas não é para isso. Mas assim, algumas pessoas precisam dar aquela aquecida para depois soltar a musculatura e conseguir concluir o treino, fazer o treino todo completo. Perfeito. E você indica assim, quantas vezes por semana, mês, quinzena? Eu indico toda semana. Porque quando a gente vai fazendo toda semana, a gente consegue ver que a musculatura responde melhor, tá tudo melhor. Você consegue acionar, consegue fazer tudo direito. De 15 em 15. Dani, na minha agenda só cabe de 15 em 15 dias. Tá ótimo também, já é alguma coisa. Não pode ficar sem fazer. Né, Bruno? Não pode ficar sem fazer. De 15 em 15, eu consigo ir 2 vezes na semana, porque eu acho que pra mim tá me ajudando muito. Então vai 2 vezes na semana. Mas o indicado que a gente indica é 1 vez na semana, pelo menos. Boa, Dani. A parte principal do nosso bate-papo foi as perguntas que você tinha conversado sobre. Abri pra galera agora pra gente bater um papo entre a gente agora, trocar ideia, perguntas. Então vamos participar, galera. Quer perguntar pra Dani aí? Milton, chega aí. Bom dia, Dani, tudo bem? Bom dia. A minha dúvida, Dani, é a respeito de questão do alongamento para o corredor. Existe, no caso, é recomendado fazer pré-treino, pós-treino? Tem alguma contraindicação? Caso o treino seja muito leve, faz de uma forma, o treino de intensidade, de tiro, VO2 máximo, é uma forma diferente? Então, isso é uma questão assim, que todo mundo pergunta. O alongamento, eu indico, mas assim, depende da literatura que você quer seguir. Tem gente que fala, faz antes do treino, tem gente que faz depois do treino. Então depende. Você se sente bem antes? Você faz um alongamento antes. Eu me sinto bem, não me sinto bem depois. Então vamos fazer. O alongamento balístico, né? Assim, aquele alongamento que é mais para mexer, essas coisas, às vezes a gente indica antes. Que dá uma ativada na musculatura, essas coisas. Mas o alongamento em si, eu não gosto de fazer. Eu, Daniele, não gosto de fazer antes do treino. Eu gosto de fazer pós-treino, mas tem gente que gosta. O que você indica para os seus pacientes, Bruno? Alongamento, eu prefiro o balístico, como você falou. Eu, pessoalmente, também indico esse dinâmico com movimentações, que é aquele que a gente fica segurando muito tempo, aí relaxou, a gente vai correr. Eu acho que ali a gente perde um pouco de força para estar iniciando o treino. Então, o ideal é fazer movimentações específicas do que você vai fazer dentro da parte da corrida. Então, eu, Bruno, indico isso e também faço isso, pratico isso, me sinto mais à vontade. Mas sempre tem que fazer alongamento? Assim, a minha parte, o aquecimento e alongamento dinâmico para mim são fundamentais para ter uma boa corrida.
Eu não consigo pegar aqui agora e sair correndo no ritmo que eu vou. Impossível. Mas depois do treino tem que fazer. Importante para dar uma relaxada. Bom, também, segurando. Tanto pré, não vai. O que você acha, Dani? Eu também acho que deve fazer depois, porque depois você sente que a musculatura está mais relaxada no dia seguinte, fica tudo melhor depois. Né? Eu acho que assim, não dá muita dor muscular, essas coisas quando você dá uma soltada antes. Mais algum? Sabe o que respondi? Dani, queria saber sobre. Boa noite, queria saber sua opinião sobre crioterapia. Quantas vezes você indica para nós corredores? Se você não gosta, é a favor, é a favor? Não, eu indico a crioterapia se as pessoas gostarem. Porque tem gente que não gosta de água gelada, não gosta de ficar naquele negócio gelado. Então aí, eu acho que vai muito da pessoa. Mas eu acho bom, pós, ótimo, sabe? Pós, ótimo. Ah, eu fiz um treino mais pesado hoje eu queria dar uma relaxada. Vamos fazer uma crio ali que você dá uma soltada, sabe? Eu acho muito bom. Particularmente, eu acho bom e indicaria para os meus pacientes. Quem gosta de fazer, pode fazer. Então, eu te perguntar também, complementando o Denise ali, o contraste, o que você acha? Quente frio, a respeito daquilo que a gente tinha visto lá. Eu acho que é uma ativação boa para soltar ali a musculatura, soltar as coisas todas. Eu indicaria o contraste, sim, em relação a isso. Pós-exercício. Mas eu tenho time, vergonha não, gente. Aquelas Sou Francisco toda baixadinha ali. Você deu uma de graça dele, você tá. vergonha? É porque tem uma questão perguntar, mestre, hoje é dia de tirador. O pessoal está falando de crioterapia, alongamento balístico. O que é, né? Não, a dúvida é mais básica, né? Eu preciso comprar meu tênis aí. Vai ter também. Eles vai ter. A crioterapia, não sei se você sabe, mas é o gelo. Aquela banheira de gelo, aquelas coisas que as pessoas ficam ali. E o contraste que o Bruno falou seria o quente e o frio. Você faz um e você faz o outro depois. Entendeu? Acho que é isso, né? E o alongamento balístico. Precisa de duas banheiras. O alongamento balístico que nós falamos é mais direcionado para aqueles movimentos mais rápidos, tipo, vamos falar do futebol. O povo fica chutando a perna, fazendo essas coisas assim, que é um alongamento mais Só rápido. seguir o que ele vai falar, tá tudo certo. Isso, basicamente é isso. Você seguiu o que o Bruno falar, tá certo, vai dar bom. Beleza. Mas a dúvida era do tênis mesmo, vou aguardar um Então o pouco. tênis vai ter depois. Obrigada. Não sei se é uma pergunta, não sei se é para você, para o Bruno, para a Karina ou para o Rafael. Você sabe que é muito desabafo. Quando a gente tem que cumprir as planilhas, não tem tempo, tem um monte de filho, tem trabalho, tem casa, tem que fazer o fortalecimento. Você faz o quê? Você fortalece, você corre. Levanta a boca em meio da manhã no dólar. Eu indicaria tentar fazer o máximo que você conseguir de tudo. Mas se não dá tempo, vamos tentar fazer o fortalecimento. Você não está conseguindo correr, vamos tentar fazer o fortalecimento. Aí você fala assim, mas meu foco não é fortalecimento, meu foco é a corrida. Então vamos tentar correr. Ou seja, você que escolhe. Essa dúvida é uma Oi? dúvida de... Eu acho que assim, eu tentar achar um equilíbrio. Eu tenho 3 dias para correr, 2 dias para fazer fortalecimento, tá ótimo. Sabe, eu tenho 1 dia para correr e 2 dias para fortalecer. É a sua rotina. Então você tem que se adaptando ao que você consegue fazer ali na rotina. Então, Isabelita, isso é um problema nosso, né? A gente tem uma rotina diária ali, um atleta amador, a gente trabalha muito, a gente quer treinar,
gente quer fortalecer, a gente quer administrar, a gente quer fazer de tudo, mas acaba que o dia só tem 24 horas. Não, né, mamãe? É difícil. Então, assim, eu procuro tentar me organizar. Muitas vezes eu saio para treinar antes do trabalho, mas tem dia que o sono não permite, porque às vezes você vai dormir mais tarde. Então, é questão, como a Dona falou, prioridades do dia. Tem dia que a gente fortalecer, vamos fortalecer, de repente deixar a corrida de lado naquele dia. Dia de correr, vamos correr. Você pegar os meninos aqui, tem hoje aqui 2 meninos que chegaram próximo da alta performance, ou tiveram alta performance aqui, que é o Nemias e o Adam. Eles tiveram o período que eles estavam treinando na época daqueles meninos ali. Quantos anos, Adam, Nemias? 15, 16, 17 anos. Os meninos estudavam e treinavam, então provavelmente treinavam muito, né? Não sei se a Maria bateu isso também. Então treinavam muito, mas tinham tempo para treinar muito. Só que hoje, assim, quando eles estão estudando, estão trabalhando, estão com a dinâmica igual a nossa, difícil, sente dificuldade também, é pesado pra caramba, né? Essa parte de estudar, ter que trabalhar. Então, galera, é um problema nosso mesmo, né? Muito reorganizar a vida diária para tentar cumprir os objetivos, né? Tem uma coisa que vale a pena. Eu não tô com lesão, eu não tô com nada. Então vamos correr. Meu objetivo é correr, eu não tô com lesão, eu não tô com nada. Vamos correr no horário que der. Entendeu? Aí deixa o fortalecimento mais para depois, mas não deixa de fazer. Faz pelo menos uma vez. Às 1h30 da manhã, tranquilo, né, Bruno? Tem nada, não tem carro na rua, é só perigoso assalto, mas sem coisa que a gente quer. Ninguém consegue correr atrás de você, ele vai te assaltar. Mas pelo amor de Deus, dorme cedo, né, Karina? Se não dormir, que dá um problema. É problema, né, já? É sono importantíssimo. Madrugada, mas galera, se eu não dormir cedo, infelizmente não vai, porque fica complicado. Tia Liz, a gente puta, tá mais boa? Eu acho que nesse quesito de precisar fazer os dois, não ter tempo, uma coisa que eu acho muito importante é relatar que assim, o fortalecimento não precisa sempre que você vem na academia, ficar 1 hora. Você consegue fazer em 20 minutos, entendeu? Então, às vezes, você adaptar o tempo para você evitar a lesão lá na frente do fortalecimento de 20 minutinhos, só a musculatura que você precisa para correr ali, entendeu? Eu acho que o equilíbrio vai chegando. É melhor do que você correr para depois buscar lesão e aí tem que parar. Então, acho que talvez encontrar um tempinho ali nesse nessa dinâmica vale a pena. Entrando no gancho, cara, só eu acho que também tem que ter o feeling do aluno e do professor. Tipo, você tem seu treinador, explica pra ele que é um motivo tá difícil, seu professor lá na sua preparação, explica pra ele que tá difícil, porque a coisa que os dois pensem como uma coisa que vai te ajudar, não ter lesão, para poder trabalhar de forma porque é um coisa, eu falei, é integral, a gente tem que trabalhar junto, né, para melhor atender os clientes. Se você querer delegar uma semana e depois trabalho, aí eu vou botar no seu volume imenso de treino, você não vai dar conta, aí é uma frustração, é aquela coisa de você não conseguir cumprir a planilha toda, e aí você degringola tudo. Vai dar certo, né? Contar pra ele que tá rolando, você fazer meia conta. Às vezes diminuir o tempo. Tava para correr 1 hora. Então eu vou correr 40 minutos, fazer 20 de fortalecimento. No meu dia tem 1 hora. Então às vezes eu dividir isso, falar com o Bruno e diminuir às vezes as planilhas, diminuir o tempo. Falar, não tá dando para eu fazer tudo. Então eu preciso fazer só em um dia, então vou fazer meia hora um, meia hora outro e vai. Galera, assim, então o famoso passo que a gente consegue, né? Se a gente tem um dia para treinar, 2 dias, vamos treinar os 2 dias. Mas não vamos querer fazer uma maratona treinando 2 dias, entendeu? A gente sabe como os nossos treinadores aqui, isso é muito difícil, sabe? Você pode até conseguir fazer, mas questão de volume semanal é complexo, porque aí vai vir esse conjunto de fatores que a gente está conversando aqui hoje. Vai vir lesão, vai vir parte de estresse, aí você vai acabar fazendo coisas ali que você não está acostumado no seu dia a dia, enfim, não vai ser legal. A frustração de não estar conseguindo correr, de não estar conseguindo fazer as coisas. E assim, quando você vai treinar para um 21, 42, você treina muita resistência, né? Você treina muito essas coisas. E quando você treina menor, você não treina 5 e 10, você treina mais potência, você treina essas coisas. Então isso faz a diferença no seu treino. Eu preciso fazer um treino mais longo, um treino mais curto. Então assim, direcionar para isso. Esse é um problema que a gente enfrenta muito hoje em dia como treinadores, né?
essa evolução muito rápida. A gente teve esse papo na sábado passado sobre fazer uma maratona, lembra? A gente começar a correr, né? Por que não fazer os 5 bem feito, 10 bem feito, melhorar nisso, para depois pensar no 21 bem feito e depois sim passar no 42. Semana passada a gente estava no bate-papo com a Isabela, ela estava perguntando se conseguia fazer uma maratona, né? E a gente começou a destrinçar esse papo. Isabela, quantos meses você já tem? Pô, eu tenho 6 meses, eu quero fazer para completar. E eu retribuí a pergunta para ela, você vai ter tempo para você treinar para maratona? Como é que vai ser? Como é que tá os meninos, escola, tem que levar, o Guilherme está viajando, enfim. É tudo isso que você tem que pôr na balança, gente, porque a inscrição é fácil fazer. A gente vai lá no site, paga e está pronto. Vou fazer o mais fácil de todos. Mas treinar é o processo mais doloroso e difícil aqui, porque a questão de volume semanal, você tem que levantar cedo. A gente está brincando aqui, mas é difícil pra caramba você levantar cedo e pensar a rotina do seu dia, a mesma coisa que você tem que fazer. Então, assim, tem que pensar direitinho pra gente não chegar no ponto de machucar. Porque a gente precisa fazer fortalecimento, às vezes a fisioterapia, o recover, essas coisas não se englobam muita coisa para um treino de 42, entendeu? Além de fazer os treinos longos, você ainda tem que fazer outras coisas juntos, né? Galerinha, então basicamente é isso. Estou fechando com a Dani aqui, mais alguém fazer alguma pergunta, mais uma coisa, a linha de boa. Então assim, deixar a Dani estar finalizando a parte dela. A gente agradecer bastante pela sua disponibilidade também. Ter batido esse papo com a gente, esquecido algumas dúvidas da galera. Muita coisa simples, mas assim que a gente não sabe, né? Desculpa a gente começar a correr, essa ideia. Isso aí, a avaliação é muito importante. Finalizando tudo, eu acho que é importante fazer uma avaliação antes de começar a correr, para a gente direcionar tudo. Como eu falei com a Karina, não é só correr, né, Karina? Não é só correr, né, Dani? Não é só correr. Então, Dani, muito obrigado pela sua presença. Valeu demais. Obrigada a vocês, obrigada a todo mundo. Até a próxima.